Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 16. Lucas 15, 11 a 16. Lucas 15, versículo 11. Vocês acharam? Amém. Diz assim, Lucas 15, 11. Nós vamos ler só até o 16. Jesus continuou, ele estava falando parábolas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, com seu outro filho. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. 15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Só até aqui. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, que Tu venha com a Tua mensagem, que ela seja, Senhor, ó Pai, uma mensagem que o Teu Espírito Santo vai falar a nós, Senhor. Que haja um sacudir, Senhor, em nossas vidas, em nossa realidade espiritual, Senhor. Que nós possamos realmente ouvir e aplicar, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa parábola talvez seja, a parábola de Jesus talvez seja essa, a mais usada em mensagens. E o outro texto da Bíblia, que muito usado também, é Salmo 23. Então, essa parábola de Jesus ela é muito usada. E não só em culto, mas também em palestras seculares. Se usa muito, então é muito explorado, você já ouviu muita coisa sobre isso. E são tantas lições, como no Salmo 23, havia um pregador, eu já contei isso uma vez, havia um pregador que ele ficou, eu vou chutar um número de anos, 10 anos pregando direto sobre o Salmo 23. Imagina, quanta coisa se tem para tirar de um salmo, para conseguir pregar durante 10 anos sobre o Salmo 23. Então, não é porque você já ouviu algo que você deve fechar o coração. Pelo contrário, aqui existem lições fantásticas. Ela contém, esse texto aqui, essa parábola, lições fantásticas, e você tem vários tipos de olhares sobre ela. Hoje vai ser só mais um, e eu espero que você ouça, aprenda, que você aplique em sua vida. Os enfoques são muitos, e ela, por isso, nunca fica repetitiva. A mensagem dessa noite é uma complementação da mensagem de manhã. Se você não veio de manhã, depois você ouça na internet. Nesse dia a mensagem vai sair. Eu não tinha posto o nome de manhã, mas o texto de manhã, a mensagem é Ele é, Ele Deus, Ele é. E o da noite, talvez eu ponha Ele é 2, vou falar depois para o Felipe qual será o texto. Mas ela é uma complementação. Eu não teria, por causa do limite de tempo, incluir aquilo que eu vou falar hoje. Vocês vão ver que não daria para inserir como uma parte do culto da manhã, por isso ficou para de noite. Então, como eu disse, ouça a primeira parte depois. E eu vou começar falando sobre os versículos 11 a 16, sem a gente precisar ler de novo, que acabamos de ler. Nós podemos observar nesses versículos algumas verdades. E eu vou começar por dizer que eu fiz uma separação, nesse texto, por inteiro, que vai até o 32, eu separei em algumas partes e dei uns nomes
como se fosse um subtítulo. E esse primeiro texto, de 11 a 16, eu chamei de anos da ignorância e rebeldia do homem. E eu estou comparando essa parábola, diferente de algumas pregações que você ouviu, com a vida espiritual do homem, como um todo. Tá? Então, esses versículos são os versículos que mostram a ignorância e a rebeldia daquele filho mais jovem. Então, mostra que ele estava do lado do pai, mostra que ele quis usar o que ele tinha, né, o que Deus permitiu que ele usasse. Ou aquele pai, eu vou falar, ora Deus, ora pai, tá bom? Porque eu estou considerando que isso está falando de Deus e o relacionamento de Deus com o homem, tá? Então, Deus, ele nos deu tudo. Deus nos deu tudo. E o que nós vemos, né, é que ainda assim, nós queremos independência para fazer, muitas vezes, né, nós queremos isso, independência para fazer o que nós bem quisermos com esse tudo que Ele nos deu, com esses bens que Ele nos deu. Isso é um erro. Como eu falei de manhã, isso é um erro. Nós temos uma vida paralela, é um erro. Então, sem um reconhecimento, né, de quem é Deus, ainda assim, né, as pessoas recebem de Deus aquilo que ela tem. Não importa se a pessoa, seu parente, seu amigo, ela não reconhece Deus, Deus não existe, não importa, Deus deu e ela usufrui. E é essa situação que está sendo descrita aqui. Né? Então ela usufrui de tudo, como se Deus não existisse. Então ela ignora Deus e vai usufruindo as coisas. Então por isso que eu chamei os anos da ignorância. Né? Então esses primeiros versículos, eles mostram, inclusive, algumas incoerências com a tradição judaica. Uma delas é que o filho mais novo, ele vai e pede a herança que o pai ainda estava vivo. Ele pede uma antecipação de herança. Isso não existia, isso não era uma coisa normal. Hoje você até consegue, né, fazer isso na justiça e tal. Não era normal isso, o pai estava vivo. Então, a própria Bíblia, você vê que isso não é uma tradição, né, judaica, que a própria Bíblia diz que não só pode ser herdeiro após a morte daquele que dá a herança. Então, ele está se referindo a Jesus, né, e a nós, recebendo a vida eterna. Mas você vê que isso, o normal espera primeiro falecer aquele que vai dar a herança e depois recebe. Então, a primeira incoerência é o atropelamento. Esse filho mais novo não esperou o pai morrer e queria a herança dele. Isso já é uma incoerência. Recebeu a herança com o pai vivo. Né? E também mostra que esse filho mais novo, ele é um inconsequente. Mostra que ele gasta todos os seus bens. Né? Ele pega os bens dele, o pai dá essa herança para ele, ele vai lá e gasta irresponsavelmente. É a palavra que está aqui, né? Em algumas traduções. E mostra também que Deus não proíbe o nosso uso dos bens que Ele nos deu na terra como a gente quiser, mesmo que nós não o reconheçamos como nosso Deus. A gente vive uma vida paralela e ainda assim Deus deixa rolar. Esse pai, né, na parábola, entrega os bens daquele filho mais novo, que foi irresponsável, que iria usar a fortuna dele de uma forma inútil, porque só é útil a vida de quem está no caminho de Deus. Ponto. Isso é uma verdade. Porque todo o resto vai dar no inferno, todo o resto vai dar em nada. Então, não dá para a gente amenizar. Só existe uma situação. Você só usa seus bens de uma forma útil quando você usa na sua vida com Deus. Eu não estou falando de você trazer os seus bens para a igreja, não é isso. Todas as vezes que você usar pensando em Deus, caminhando com Deus, e vendo isso aqui está certo eu fazer. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas é muito atual o exemplo. Né? Propina. Nunca. Está tudo errado. Então, a gente não pode pensar em um cristão pagando propina, em um cristão fazendo uma dessas coisas. Não pode. Não é coerente, isso não está dentro do caminho. Você não pode ter uma vida paralela. Você não pode ter uma vida paralela. Porque Jesus falou que nós temos, né, 2 senhores. Ele não falou de 3.
Como eu falei de manhã, a gente costuma pensar que nós podemos ser o dono da nossa vida, agir como nós quisermos. Só que não existe isso. Jesus fala, só existem 2 senhores. Ou você tem Deus como Senhor, ou Satanás. Se você não faz o que Deus quer, se você faz o que você quer, você está com o outro. Está dentro do outro reino. Então a gente precisa pensar nessas coisas. E aqui acontece isso, ele mostra que Deus libera. Você vê que Deus, o pai aqui na parábola, ele libera os bens. Aquele filho irresponsável, inconsequente, ele pegou os bens e foi usar os bens da maneira errada, com os propósitos errados, com um erro no coração. Você vê o que ele procura? Ele procura a farra. Aí, na farra, acontece dele perder tudo, né? Houve uma grande, como nós lemos aqui, um grande problema na região, ele perdeu tudo. Então, entenda, Deus, ele nos dá tudo. Tudo. Você usa como você quiser, mas nós seremos cobrados disso. Nós temos uma responsabilidade. Então, em tudo que nós usarmos, nós temos que usar dentro dos parâmetros e mandamentos de Deus. Você não pode pensar que tem uma segunda vida, uma vida paralela. Você não pode pensar assim. Você tem que usar dentro daquilo que Deus, ele manda que a gente faça. Versículo 13. Abram aí comigo. Opa. Está aqui. Versículo 13 diz assim. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Mostra a vida de quem não se submete a Deus. O que ele quer? Ficar longe. Ficar longe. Quando você não quer ouvir o que é certo, você fica longe. Quando você não quer ouvir bons conselhos, você fica longe. Quando você quer pecar, você fica longe. Você entende? Isso é o que acontece. Isso é uma coisa que acontece. Então, ele não quis se submeter a Deus. O que ele fez? Ele foi para longe. E aí, longe, ele gasta os bens que estavam ao seu dispor e, irresponsavelmente, desperdiça a sua vida. Que é isso que acontece. Quando nós não estamos fazendo, né, coisas que sejam úteis, né? Porque Paulo, eu não vou trazer o versículo aqui, mas Paulo fala de usar inutilmente a nossa vida. Então, quando você não faz isso, você está desperdiçando não só os seus bens, você está desperdiçando a sua vida. E também fala, né, de uma região distante, não só eu creio, né, eu estou trazendo esse enfoque aqui, não só distante em espaço, distante espiritualmente, ele estava querendo esquecer o seu pai, a sua família, o que ele trabalhou antes. Ele queria ficar longe. Ele estava querendo até cortar laços emocionais, porque ele procurou um lugar muito distante para fazer o que fez. O homem que não tem Deus, ele não percebe, não sabe espiritualmente que ele está vivendo. Preste atenção no que eu vou dizer, porque o porco aí é um símbolo disso, que ele está vivendo no meio dos porcos, trabalhando com porcos, comendo da comida de porcos, porque não é o puro, não é o que Deus quer. Então, quando o homem não tem essa percepção espiritual, ele vai fazer tudo errado. Ele vai pegar e desperdiçar a sua vida, como está escrito aqui, ele foi trabalhar com porcos. Isso era o símbolo do impuro. Né? Naquela época, isso era o símbolo do impuro. E aí eu ouvi um comentário, né? Eu li um comentário, melhor dizendo, que diz o seguinte: os judeus, alguns judeus que estavam errados, porque eles não podiam nem criar porcos. Se ninguém podia comer porco, para que vai criar porco? Não era para pegar a banha e alimentar lamparina, não era. Isso estava errado. Então, quem já estava ali já estava errado. Nesse lugar, criando porco,
já estava errado, tá? Saiba isso. Então, ele foi e estava associado a uma região onde as pessoas não estavam seguindo a Deus, criando porcos, e ele agora estava no meio da lama, comendo a comida dos porcos, ou tentando comer, diz o texto, né? Tentando comer da comida dos porcos, trabalhando com porcos. O porco é o símbolo da impureza. Então, é isso que acontece com aquele que se distancia de Deus, aquele que não quer prestar contas, aquele que, não vou ficar tentando, não, vou ficar minha vida tentando ficar certinho, não, eu não quero isso não. Vai viver com os porcos, mesmo que não perceba. Vai trabalhar com os porcos, mesmo que não perceba. Essa é a realidade, né? Do homem que não percebe que espiritualmente é isso que ele está vivendo, é isso que ele está fazendo. Nos versículos 17, abra comigo, versículo 17 até 19, eu dei um título que foi, para esses versículos eu nomeei, né, dizendo que era a fase do arrependimento. A fase do arrependimento. Diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Até aí. Então, aí mostra, né, o arrependimento dele. Ele teve uma chance. As pessoas todas no mundo inteiro têm a chance de se arrepender, de mudar. Todos têm a chance de se arrepender. Né? Não há impossíveis, os homens têm a chance. Ninguém que não seja tocado pelo Espírito Santo, as pessoas até, no caso de Judas, ele foi tocado, ele fez milagres e não quis seguir a Jesus, opção dele. Tá? Mas entenda, todos têm a chance, mesmo que sejam Judas, que depois vão dar para trás, não vão seguir. Mas todos têm a chance. E nós precisamos entender isso, e é isso que mostra, nesses versículos, mostra um homem que se arrependeu. E eu vou dizer para você que ele nunca conheceu o pai dele, ele nunca conheceu a Deus, esse filho jovem. Né? Esse é o meu argumento. Né? Ele não conhecia Deus, ele não conhecia o pai dele. Ele era como uma pessoa que começa a viver nesse mundo. Nasceu e está vivendo. Mas ele precisa ser alertado. E aí, aquela situação, e provavelmente o pai dele falava, né, para ele coisas que influenciaram nessa hora, e ele vai lá e se arrepende. E no verso 20, abra comigo o verso 20, diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Eu chamei isso essa fase aí de amor de Deus. O pai o amou, mesmo ele estando ainda longe. Aí a gente recorda o que Paulo fala, que Deus nos amou quando nós ainda estávamos nos nossos delitos, depende da versão, delitos e pecados. Quando nós ainda não merecíamos, nós não tínhamos feito nada, Deus já nos amava. Ele já tinha, né, partido, porque esse pai foi até ele, como Deus vai atrás de todos os seres humanos. Ele não distingue pessoas como nós. Deus não faz isso. Não existe o avô difícil, não há o filho difícil, não há o irmão impossível, não há. Meu irmão é exemplo disso. Né? Na minha casa, converteu-se primeiro lá 5 filhos. Minha irmã é a mais velha, esposa do pastor Ivan. Depois vem 1 ano e pouco, depois 1 ano e 1 mês, eu acho, esse meu irmão que é falecido hoje. Depois a minha irmã Lídia. Aqui é 1 ano e meio. Depois aqui é uma diferença de 10, aqui é de 3 em 3. Minha irmã Lídia, eu e meu irmão Eduardo. Tá? Pois bem, a minha irmã Vera se converteu, levou para a igreja os 3 menores. Por ordem. Quem conhece a expressão por ordem? Ela foi por ordem que a gente foi. Eu não gostei, né? Não gostei da situação lá e tal.
Saiu fora. Os meus 2 irmãos continuaram. Mais tarde, quando eu era adolescente, a minha irmã Lídia me levou para a igreja. Falou, é legal, tal. Aí dessa vez eu tive uma outra impressão e fiquei. Então esse negócio de teve uma impressão ruim, gente, eu tive uma impressão ruim na minha vida. Então, você não tenta mais porque ele teve uma impressão ruim, traga de novo, porque foi assim que aconteceu comigo, eu estou aqui. Então, aconteceu isso, tá? Esse meu irmão, esse aí é impossível. Oficial da Marinha, mulherengo, feio, mas tinha uma lábia boa, né? Eu falo isso, a filha dele fica... Aliás, a filha dele é linda, mas ela fica morrendo de raiva de mim. Ele era muito feio, mas ele tinha uma lábia muito grande, né? Então, quem conheceu sabe, né? Então, ele era muito agradável, muito social e tal, não sei o quê. Quem conhecia falava, esse aí nunca vai entrar na igreja. Pois saiba, ele morreu crente. Talvez Deus tenha levado para que ele não escorregasse, né? Mas ele se converteu. Então não há difíceis para Deus. E o fato de alguém ter tido uma má impressão não significa nada. Nada. Eu tive uma má impressão, eu não gostei, porque eu vi eu fui para a escola dominical, né? E eu vi assim uma espécie de uma patota, aí eu falei, não quero isso aqui não. Aí a minha irmã ainda tentou me botar no culto, aí foi pior ainda. Pior ainda. Quem nunca veio à igreja aqui? Foi a primeira vez que está vindo numa igreja evangélica. Tem alguém? Não? Tem. Eu tive a seguinte impressão. Eu cheguei na igreja, a minha irmã me levou, não quis ficar com as crianças, ela me levou para o culto. Aí, no primeiro, muito azar ou muito coisa de Deus, né? Eu não sei. No primeiro culto, imagina uma criança pequena sentada, vendo todo mundo com a mão assim, orando por alguém. Eu fiquei assustado com aquilo, eu era católico. Ver um monte de gente com a mão estendida assim, aquilo me causou um trauma. Eu não queria voltar mais. Então, depois de ser criança, depois eu voltei, anos depois, e Deus transformou, fez a obra. Então, não existe coisa difícil, pessoas difíceis, não existe, né, difíceis, não existe, teve uma péssima impressão. Gente, não existe isso. Insista, porque essa é a chance. Aquele homem da parábola se arrependeu. Ele sentiu a situação, aquilo que ele tinha aprendido, se arrependeu. E o pai foi até ele. Deus vai até todo mundo. Sabe, Deus é quem busca quando a gente ainda é pecador, quando a gente não conhece nada, quando a gente não sabe nem orar, né? Que é a coisa que as pessoas mais dizem quando entram na igreja, eu não sei orar. A gente não sabe nada e Deus nos ama. A gente não sabe nada, e Deus, Ele se faz presente, Ele mostra a presença dEle, Ele é maravilhoso. Ele faz com que o Espírito Santo toque através das músicas que a gente canta, né, do ambiente que a gente está, das palavras que são ditas, que parece que foram feitas para você. Você já viveu essa experiência? O pastor está falando para mim, era isso que eu estava buscando. Aí você vai e ora na sua casa, ninguém está vendo, eu não estou lá. Aí você ora, Deus, eu quero que, se você existe, se mostra para mim. Aí você vem num culto falando sobre isso. E aí você percebe, né, como Deus nos ama. E aí no versículo 21, diz assim, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu chamo isso aí da confissão para Deus, né? Ao toque, ao arrependimento e à confissão. Eu agora vou confessar, eu sou pecador, eu quero a salvação. E na nossa vida, a gente tem que fazer isso sempre. Você já aceitou Jesus, mas confessar os pecados a Deus é algo que a gente tem que fazer sempre. Eu me batizei, já estou... Não, você tem que continuar fazendo isso. E os versículos 22 e 23, eu chamei de a festa no céu. Olha o que está escrito. Chegou o dia... Opa, errei aqui. 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no.
vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Quando alguém se arrepende, quando confessa os seus pecados e confessa Jesus Cristo como seu Senhor, a Bíblia diz que é feita uma festa no céu. E isso é por qualquer pecador. Eu estou falando isso, eu estou enfatizando, você vai entender por quê. Qualquer pecador, o pior pecador, é feita uma festa no céu. O 24 diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. E eu chamei isso da ressurreição para a vida, que acontece quando nós nos arrependemos. Você passa a viver a vida com Deus, né? Então, isso aqui é a ressurreição desse homem. Então, na verdade, o Pai está declarando essa ressurreição que aconteceu no arrependimento dele, tá? E os 25 a 30, agora leiam aí comigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, ele não chama de irmão, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E aí eu chamei essa fase aqui da reação dos crentes à conversão dos devassos, dos assassinos. Muitas vezes a gente lê essa parábola e olha assim: não, isso aqui é injusto, o cara está certo. O filho mais velho, eu já ouvi esse absurdo, de um pastor já. Gente, Deus é quem julga, Ele é soberano. Ele salva a todos. A palavra diz que os nossos pecados, né, a relação entre nós, vamos botar aqui, entre nós e os pecadores, se existe isso, uma relação espiritual, uma gradação espiritual, ela é ínfima na nossa relação com Deus. Isso passa a não valer nada, não tem mais distância entre nós. Entre os homens não tem distância, não tem diferença. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Vamos lá. Todos pecaram e carecem? Todos. E a reação aqui é muitas vezes a reação de um crente, e ele exagera aqui, fala que o pai não dava nada para ele, é mentira. Não é isso. É a maneira como ele via as coisas. E as pessoas ficam indignadas e acham: não, esse cara está certo. Não, o pai não podia dar esse mole para o filho mais novo, né, que gastou tudo. Sabe, não é isso. Nós temos que pensar muito como o nosso coração reage a esse tipo de coisa, né? Quando você vê que um assassino se converte, as pessoas, elas ficam assim: ah, não, esse cara está querendo se livrar de alguma coisa, não sei o quê. Quando, na verdade, Deus atinge, o Espírito Santo atinge a muita gente. Nesse lugar, existem ex-traficantes. Estava lá, convertido e fazendo a obra. Conversei com ele era do Comando Vermelho, antes. Então, gente, não existe diferença. Todos pecaram, nós somos pecadores, nós temos que entender isso. Versículos 31 e 32, para finalizar, diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, ouça isso, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, a parte triste dessa parábola, né, e o âmago da parábola é justamente a não compreensão daquilo que estava acontecendo.
os que estão com Deus, e eu estou falando para nós também, muitas vezes a gente não compreende. Nós estamos com Deus, parece que a gente apaga. Eu me lembro bem, uma coisa pelo menos eu lembro, como é que eu era antes de me tornar, né, de Deus me tocar e eu me converter a Ele, a seu senhorio. Eu me lembro muito bem que eu era uma pessoa insegura. É uma característica que eu lembro bem. Talvez você não lembre de nada que você vivia antes. Parece que apaga da memória. Mas, na verdade, nós fomos transformados. Nós estamos vivendo uma outra vida. E a gente não reconhece isso. Fica reclamando que nem um cabrito foi morto para nós. Isso é triste. É triste, porque a gente está vivendo com Deus, ao lado de Deus. Ele está, se nós permitirmos, guiando a nossa vida, e a gente não reconhece isso. A gente não consegue reconhecer. Aí o pai vai lá e diz, olha, você está sempre comigo. Eu estou ao seu lado. E as pessoas dizem, não, isso aqui é uma injustiça. Não, tinha que pegar o mais novo e fazer alguma coisa. Tinha que ser punido. Né? Quando não entende o amor de Deus. Né? Um amor que é assim. E aí, as pessoas que estão desde o berço, e eu estou falando de pessoas que estão desde o berço na igreja, e realmente se convertem, porque estar desde o berço na igreja não significa nada. Tende a haver um momento da conversão, mesmo para aqueles que nasceram dentro da igreja. Tende a haver um momento que você vai dizer assim, eu quero seguir a Cristo. Não dá para você ficar como uma criança dentro da igreja, não adianta. Você está na igreja, mas porque está sendo obrigado pelos seus pais a vir. Você está na igreja desde que nasceu, hoje você não é mais obrigado pelo seu pai, mas você vem por hábito. Não existe isso. Tem que haver uma mudança, uma conversão. Então, aquelas pessoas que estão realmente com Deus desde o início, né, passaram pela idade que eles têm que se resolver, que a gente entende que é mais ou menos em 12 anos de idade, né, hoje está até menos, mas por volta de 12 anos, tem de haver uma conversão. Eu tenho que querer vir à igreja e buscar Deus, porque Deus é quem é. Porque eu quero agradar a Deus, porque eu reconheço que Deus existe. Porque, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Eu não posso ser um bebê dentro da igreja toda a minha vida. Então a gente tem que se tocar, a gente tem que ter um start na nossa cabeça, né? E a pessoa, esse filho mais velho, estava com o pai desde o início. Mas você vê pelas reações dele, que ele precisava se converter. Ele não tinha se convertido. Então ele estava tendo reações ruins. Né? Então as pessoas que vêm desde o berço, que nunca se afastaram, nunca tiveram, né, que comer com os porcos, que nunca tiveram em segurança, porque sempre teve Deus, a família, né, abrigando Deus. Você tem algum problema, você vai e recorre a Deus. Você não sabe o que é viver com os porcos. Você não sabe o que é isso, porque você sempre viveu numa outra situação. E muitas vezes essas pessoas não aceitam o sujo que se arrepende, o que estava com o pé na lama. E a gente não pode agir assim. Não podemos agir assim. Sabe, essas pessoas, na verdade, sempre desfrutaram, né, de Deus, ou diretamente, ou através da sua família. As orações, eu tenho um problema. Ela pode até não ter se convertido, mas ela tem pessoas para orar por ela, e Deus faz. E você está se valendo disso. Né? E as pessoas vão se valendo dessas coisas. Então, ficam amigos do Evangelho. Você precisa ser crente em Jesus Cristo. Você não pode ser paralelo. Você tem que estar dentro. Né? Então, isso mostra exatamente isso. Né? Que esse filho ele não reagiu da maneira certa. Ele sempre desfrutou, ele nunca se afastou, né? Aqui diz o texto, de Deus, mas ele não aceitava o sujo que se arrependeu. Né? Por quê? Porque ele estava sempre na igreja. O outro não. O outro se afastou de Deus. O outro estava longe. O versículo 13, né, mostra que ele quis viver longe do Pai. Todos os seres, como eu falei de manhã, todos os seres humanos recebem a vida de Deus. Deus dá a vida.
Acontece, como eu falei na ilustração de manhã, a vida é como uma vela. Ela vai se apagando, ela vai diminuindo, uma hora ela vai apagar. E quem vai dar a vida novamente para nós, quem vai nos ressuscitar é Deus. Deus é a vida. Ele é. Ele é. Como nós falamos de manhã, nós vamos repetir aqui no final. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é. Fora dele não há vida. E a gente tem que entender isso. A vida ela vai se apagar. Só que para nós vai ser apenas uma passagem para a vida eterna. Só. Quando apagar essa vida, ele vai nos dar a vida realmente boa. Aí não vai ter os problemas que nós temos, até as lutas contra o nosso pecado, as lutas que nós temos hoje, que lutar para não errarmos, não vai ter mais isso. Mas para isso você tem que estar no caminho, você não pode estar em paralelo, você tem que estar no caminho. E aí ele diz aqui que o filho quis viver longe do pai. Não existe vida longe do pai. Entenda, não existe vida longe do pai. Porque Deus é. Ele é tudo. E uma conclusão que nós temos que chegar é que o filho mais novo, na verdade, como às vezes a gente tem na nossa casa, infelizmente, filhos que não estão nem aí para nós. Filhos que não ligam para os seus pais. Acontece isso, nesse caso. Aquele filho estava do lado do pai, mas ele não pensava em Deus, ele não pensava no pai. Ele pensava nele. Tanto que na primeira oportunidade ele tirou o time. Na primeira oportunidade ele pegou o que ele podia e partiu para ter a vida dele. Esse filho mais novo não pensava em Deus. Esse filho não pensava em Deus, como muitas vezes, mesmo dentro da igreja, as pessoas não pensam em Deus. Eu vou melhorar isso. Elas não pensam em Deus como deveriam. Não é no domingo que você tem que pensar em Deus, você tem que pensar em Deus a sua vida inteira. Ele não vivia como filho. O filho sabe quem é o seu pai. Ele não esquece quem é o pai e lembra de vez em quando. Ele não lembra no domingo quem é o pai dele. O filho não faz isso. Então, aquele homem não reconhecia, né, a Deus como pai dele. Ele não vivia como filho, ele não agia como filho. Quando ele teve a oportunidade, ele foi para bem longe. Ouça com atenção. Quem não pensa em Deus, eu quero que você ouça com atenção. Não existe vida paralela, tá? Quem não pensa em Deus 24 horas por dia, e eu não estou falando de você, entenda, quem não vive a sua vida pensando, né, que agrada ou não a Deus aquilo que nós estamos fazendo, quem não vive assim, não reconhece Deus como Pai. Não reconhece como esse filho mais novo não reconhecia. Ele estava do lado e não reconhecia. Quem não pensa em Deus em todas as suas atividades, não é filho de Deus, porque não existe vida paralela. Essa pessoa está morta, não sabe, mas está morto. Versículos 24, vou ler de novo. Olha o que o pai fala, né? Ó. Pois este meu filho estava morto. Ele estava morto fisicamente? Não. Na parábola não diz isso, né? Estava morto e voltou à vida. Que você pense nisso. Não existe vida fora de Deus. Não existe. Essa parábola aqui, como eu falei, ela é vasta, você tem vários enfoques, e o que eu quis enfocar hoje, que era uma continuação da pregação de manhã, como eu falei, é justamente isso. Aquele filho não se importava, estava morto porque não se importava com Deus, não pensava em Deus. Sabe? Então, só no versículo 17, que é quando ele cai em si, diz aqui, né? Olha só. Caindo em si, ele disse, aí continua, caindo em si, então, só no versículo 17 é que ele volta a ser filho.
quando a gente cai em si, o que a gente está fazendo na nossa vida, aí a gente volta a ser filho. E esse é o ápice dessa parábola, quando ele cai em si. Ele caiu em si, ele nessa hora, ele volta a viver, inclusive. Nessa hora ele volta a reviver, não foi quando comemorou, nada disso, foi nessa hora. Então, isso é muito sério, não viva sem pensar no Pai, senão você não está vivendo, você está morto. Nós temos que entender isso. Quando nós caímos em nós é que nós vivemos. Ele não reviveu quando chegou perto, né, do Pai. Aí eu entendo que essa é a figura da ressurreição. Ele não só reviveu quando ressuscitou, não. Ele reviveu antes, quando ele se arrependeu. Aí ele reviveu. Então, na ressurreição vai haver vamos reviver de uma forma diferente. Vamos ganhar corpos glorificados, como está na palavra, etc. e tal. Mas ele reviveu antes. Ele também não reviveu quando ele conseguiu pedir o perdão, né, ao Pai, ou quando ele participou do banquete que estava programado. Não foi nada disso, né, que nós entendemos que as bodas são as bodas do Cordeiro. Mas quando ele se arrependeu, foi aí que houve ele reviver. Ele reviveu quando ele pensou no Pai. E no que redundou, né, no arrependimento, depois ele pensar no Pai, e todas as outras coisas seguiram. Então, entenda, como eu falei de manhã, não existe vida paralela à nossa vida com Deus. Não existe. Não tente viver a sua vida. Não existe 3 senhores. Jesus é bem claro, existem 2 senhores. Deus e Satanás. Quando você tenta viver pela sua cabeça, pelo que você pensa, pelos seus argumentos, você está vivendo debaixo do jugo de Satanás. Porque Deus deixa bem claro o que Ele quer que a gente faça. Se você tira conclusões suas e transforma isso, não pode. Você está vivendo, não está vivendo debaixo do que Deus manda. Então a gente é enganado muito facilmente com isso. Nós somos inteligentes. E aí o que acontece? Satanás vem, não é bem assim. Aí você pensa, não é bem assim. E aí a gente vai, se desvia. A nossa vida tem que ser centrada em Deus. Não pode ser centrada na nossa namorada, esposa, não pode ser centrada no nosso filho, não pode ser centrada nos nossos pais. Ela tem que ser centrada em Deus. A nossa vida é centrada em Deus. Se você não pensa em Deus 24 horas por dia, você vive uma outra vida, uma vida falsa, paralela. E para fechar, eu quero que você leia comigo Romanos 11, que é o texto que fala aquilo, né? Aquelas palavras que eu falei agora. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Acharam? Diz assim, na minha versão tá, pois, eu prefiro porque, tá? Então eu vou falar por quê. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí responde para mim, existe vida fora de Deus? Depois de uma declaração dessa, não existe vida fora de Deus, não existe vida paralela. Porque está bem claro, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só existe vida em Deus. Não tente viver a sua vida. Não, eu tenho a minha cabeça. Não faça isso. Não faça isso. Porque você vai se distanciar de Deus. E diz no final, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Só existe, eu li outros versículos pela manhã que falam sobre isso, né? Deus dá a vida, etc. e tal. Não vou ler agora, mas para você entender. Só existe vida em Deus. Se você não está em Deus, se você está vivendo pela sua cabeça, você está sendo enganado por aquele que quer que você continue no reino dele. Ou quer que você caia para o reino dele. Né? Então, fique firme,
tenha consciência. Se você ainda não teve uma conversão de fato, porque às vezes a pessoa fica em dúvida, né? Será que eu me converti mesmo? Isso também é uma dúvida que Satanás põe, eu não quero pôr essa dúvida na sua vida. Jesus falou uma coisa muito simples, para a gente identificar esse tipo de coisa. Ele falou assim, pelos frutos você conhece a árvore. Qual é o fruto? Paulo fala, frutos dignos de arrependimento. Quer saber se você se arrependeu mesmo, se você está convertido? É quando você sabe que está fazendo alguma coisa errada e tenta mudar aquela coisa errada. É isso que é o arrependimento. É isso que é você viver com Cristo, viver com Deus. Buscar consertar aquilo que você está fazendo errado, tá? Então, não deixe Satanás também, em cima dessa palavra, botar coisa na tua cabeça. Não fique com medo. Se você tem consciência, se você quer seguir a Deus, se você está buscando isso, não importa se você é uma criança espiritual ou se você é um adulto espiritual. O que importa é que você está buscando a Deus, tá bom? Amém? Cada um está numa fase, não tem jeito. O que importa é que nós estejamos buscando o alvo, que é a nossa vida eterna e a vida com Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Perdão por ter passado um pouquinho da hora. Nós vamos orar e depois a gente vai repetir aquelas palavrinhas de Paulo. Mas eu queria que você repetisse isso sentindo isso, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E você, nessa hora, se incluindo nessas todas as coisas, tá? Mas antes eu vou orar. Feche seus olhos. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha feito a obra hoje aqui, nos corações, que haja, Senhor, uma revolução, Senhor, na nossa maneira de pensar, principalmente, Senhor, porque somos inteligentes e pela nossa inteligência nós somos levados a argumentar sobre os Teus mandamentos, Senhor. Que nós sejamos mais do que isso, mais do que inteligentes e argumentadores, que nós sejamos submissos à Tua vontade, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Ajuda cada um naquilo que lhe afeta, naquilo que lhe consome, naquilo que lhe é frágil, que hoje é frágil, Pai. Ajuda cada um, que cada um possa resistir e vencer cada batalha em cada área da sua vida, Pai. Que haja uma transformação no nosso ser, Pai. Que haja uma transformação no nosso espírito, Pai. Uma transformação na nossa vida. Que nós possamos entender que não há vida fora da Tua vida, Senhor. Oh, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode falar comigo? Tem que ser de coração. Eu não vou olhar para você, não. Ó, vou olhar para trás. Não vou olhar para trás. Vou olhar para cima. Eu quero que você fale de coração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos repetir. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe a tua semana, que você viva debaixo disso que você aprendeu, que o Espírito Santo ajude você em tudo. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente.